Opa pessoal, tudo bem? Tranquilo? Sejam bem-vindos. O tema do vídeo de hoje é copy. E o que seria um copy, Daniel? Em resumo, são técnicas de escritas altamente persuasivas, feitas para compor textos que vendem muito mais. E, por exemplo, você vê um anúncio, vê uma oferta, você bate o olho ali, lê e aí você pensa, eu tenho que aproveitar isso, foi feito para mim, eu tenho que aproveitar agora. Isso é uma copy bem feita. E assim, eu vou te passar alguns passos para que você consiga fazer uma copy bem elaborada que vai potencializar a venda do seu produto, a venda do seu serviço, beleza? Primeiro ponto, é essencial, conheça o seu público, saiba quem ele é. E assim, quando eu falo isso, é detalhadamente, sabe? Que uma persona. Persona é basicamente o perfil do seu público. Por exemplo, o meu persona é o Pedro Paulo, ele tem 28 anos, ele é solteiro, ele é antenado com novas tecnologias, mas também é um cara que gosta de ficar muito tempo com a família. Ele é mais caseiro e assim vai, sabe? Você vai contando uma história do seu público, você vai conhecendo ele mais detalhadamente, idade, gosto, ou seja, você vai realmente de fato construindo, porque lembra que eu falei mais cedo, parece que a copy foi feita para você, porque ela foi feita para você. Então, criar uma persona, conhecer o seu público detalhadamente é essencial. Segundo ponto, saiba a diferença entre atributos e benefícios. Imagine um cirurgião dentista com a clínica. Quais seriam os atributos dele? A formação dele é atributo, ele tem equipamentos de alta tecnologia, de primeira geração, isso é atributo. E quais seriam os benefícios? Então, dentro da clínica dele, ele tem todo um processo de atendimento que torna isso bem otimizado. E aí faz com que você entre em contato para agendar uma consulta, imediatamente você já recebe o retorno informando sobre o dia da consulta, você chega lá, você não tem tempo de espera, você já é atendido imediatamente, ou seja, tudo foi otimizado para tornar isso mais rápido, mais prático, e isso para você é um benefício, entendeu? Terceiro ponto, gatilhos mentais. O que a gente pode entender por eles? São certos eventos, situações que podem gerar reações emocionais da gente, como ansiedade, expectativa, felicidade. E aí tem vários gatilhos mentais interessantes que podem ser usados. Tem o gatilho da especificidade. Por exemplo, você é pai solteiro e cria o seu filho sozinho, então lê essa mensagem, ou seja, você foi bem específico ali naquela situação. Você pode usar o gatilho da escassez, um dos mais usados. Eu tenho certeza que você já viu em sites que tem ofertas que eles colocam o número de produtos e aí eles vão descendo aquele número, sabe? Tem 19, tem 18, tem 17, esse é o gatilho da escassez. Tem o gatilho da prova social, isso daí a gente pode usar como exemplo quando você vê um restaurante e ele está lotado, então você subentende que aquele restaurante é muito bom, ele é disputado, a comida dele é boa. Outro gatilho que a gente pode usar é o gatilho da autoridade. E você pode usar ele de duas formas. Primeiro, a sua própria autoridade. Vamos supor que você é um eletricista, você é muito conhecido na sua cidade, você é bem referenciado e quando você divulga os conteúdos, você tem domínio sobre aquilo que está falando. E como você já é referenciado, já é bem conhecido, você é autoridade naquele assunto. E assim, caso você não tenha isso ainda, você pode usar a autoridade de terceiros. E aí, nesse caso, você pode divulgar os materiais, divulgar os conteúdos e citar, tipo assim, certo eletricista indica esse tipo de instalação elétrica, ou seja, você usa a autoridade de terceiros para promover. Então, esses gatilhos são muito interessantes. Tem o gatilho da história, é um gatilho muito bacana, que cria envolvimento, faz com que a pessoa se sinta mais próxima, porque você conta uma história, você conta um pouquinho sobre você para ela, a sua intimidade, então isso é muito bacana. Então, eu vou te passar um script agora para você montar o seu anúncio tentador. Primeiro ponto, super promessa. E não entenda super promessa como prometer o impossível. Tem que ser algo incrível, porém algo que pode ser cumprido, porque tem que estar ligado ao segundo ponto, que é ser plausível. Ou seja, o segundo ponto vai explicar por que essa promessa é incrível, pode ser cumprida. Em vez de assustar a pessoa, você vai atrair ela, entendeu? E aí, terceiro ponto, usa o gatilho da história. Porque você vai contar ali, você vai relacionar a pessoa, você vai trazer ela para dentro.
e aquilo ali vai envolver ela, vai fazer com que o procedimento, seja ao longo dessa copy, que a pessoa vai ler em seguida, se torne mais atrativa, porque essa história vai poder deixar ela mais envolvida. E aí você pode usar também, logo em seguida, o gatilho da escassez, ou seja, você contou a história, você fez uma promessa incrível e ela pode ser cumprida, porém ela é limitada, ela tem que ser aproveitada rápido. E aí você encerra com a oferta, você de fato pesca a pessoa para oferecer o seu serviço, para oferecer o seu produto. Tá legal? Agora eu vou ler um texto onde vocês vão identificar todos esses pontos, beleza? Já aqui na tela do Word, agora eu vou fazer a leitura do texto que foi construído com todos os pontos que eu citei no script, beleza? Então vamos começar pela super promessa. Eu posso fazer com que você nunca mais tenha calos nos pés na sua vida. Ou seja, a gente falou que tinha que ser super, ela tem que ser incrível, porém ela tem que ser plausível. E onde é que isso está? Na segunda parte aqui. Na minha loja, a sapataria São José, eu mantenho um estoque muito diverso de sapatos, de ótimas marcas, com todas as numerações. Isso permite que os consultores entendam a necessidade do cliente e possam indicar o melhor calçado para o uso e anatomia dele. Ou seja, como é que isso fica plausível? O estoque é grande, são muitos sapatos, são ótimas marcas, todas as numerações, os consultores são especialistas, eles entendem do calçado, do melhor calçado, eles entendem da anatomia do cliente, ou seja, tudo isso torna a oferta, a promessa incrível, completamente plausível. Agora a gente vai para o terceiro ponto, que é a história, que é para envolver o cara. Vou marcar ela aqui e a gente começa a leitura. Eu acredito que os sapatos são mais que meros adereços, mas que também impactam na qualidade de vida das pessoas. Quando criança, eu acompanhava meu pai, que tem joanetes. Quando ia comprar um tênis ou sapatos novos e ninguém se preocupava em oferecer algo que diminuísse o incômodo que ele sentia no uso, ninguém ligava, diziam, está bonito no seu pé, ou simplesmente iam buscar as numerações dele sem olhar duas vezes. Nessa época, eu prometi a mim mesmo que, se tivesse uma loja de sapatos, me preocuparia com o conforto e bem-estar dos meus clientes sem cobrar mais por isso. Ou seja, ele contou uma história, criou um envolvimento, você se sente mais próximo, você se sente ali junto com a pessoa. Ou seja, essa história te envolveu, ela, de certa maneira, ela fez com que esse texto, que talvez se até agora não tivesse interessante, ficasse de fato interessante. E aí, para onde a gente vai? Agora a gente vai para o gatilho da escassez, lembra? E é nessa parte aqui. É só hoje, quem vier e mostrar esse post ganha um par de meias na compra do seu calçado. Ou seja, escassez, é só hoje. Então você tem que fazer isso logo que lê essa oferta, beleza? E aí a gente encerra com o quê? Com a oferta. Por isso, venha até a sapataria São José agora. Eu tenho o calçado que vai servir perfeitamente para você, no melhor preço e com um atendimento que cuida de você. Ou seja, você fechou, agora você ofereceu o seu produto, chamou a pessoa. Beleza, pessoal? Então, vocês conseguem identificar todos aqueles pontos aqui. E assim, a gente concorda que isso deixa muito mais interessantes. Então, tipo, super promessa, história, escassez, tudo isso faz com que essa oferta, essa copy, ela se torne mais atrativa, que ela venda mais do que algo comum, só dizendo que tem sapatos bonitos, que vão te encantar a preços competitivos, tá legal? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo de copy, espero que vocês tenham compreendido quão importante ela é na estratégia de negócios de vocês, e assim, vai ter alguns conteúdos para reforçar esse estudo, eu vou publicar mais tarde, tá legal? Mas o conteúdo do vídeo era esse, eu agradeço quem viu até aqui e até a próxima.